Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Neves, eu sou professor de português no estado, tá, em São José dos Campos. E hoje essa é a minha primeira aula que eu estou fazendo assim na internet, né? Eu costumo fazer vídeos na internet já há algum tempo, mas dando aula mesmo ainda não tinha experimentado fazer ainda, tá? Então me perdoem aí se eu fizer alguma gafe aí, tá? Vou tentar fazer uma aula bem bacana e eu pretendo fazer mais aulas ainda, tá? Então, assim como você, eu também estou aprendendo, tá? Beleza? Não aprendendo exatamente a matéria, mas pelo menos fazer uma aula bacana que vocês gostem, tá? Então vamos lá então. Pessoal, essa é a aula número 10 do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, do quarto bimestre, tá bom? Ela fala sobre o Machado de Assis, né? Se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Pessoal, eu confesso que eu não li esse livro ainda, mas eu vou ler, tá? Eu conheço um pouco a história, assim, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. Tá? Apesar de eu ser professor de português, eu não sou tão afeito assim à literatura. Eu gosto mais de literatura técnica, porque além de ser professor de letras, eu também sou professor de áreas de exatas, tá? Então eu não sou tão linguístico assim, tá? Mas eu gosto muito da área técnica, mas gosto também de literatura. Mas como a gente tem um tempo muito restrito, não dá para fazer tudo, né? Tá bom? Então vamos lá então. E aí, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Bom, pessoal, essa aula aqui, deixa eu tirar, eu estou com o livro aberto aqui, vou deixar a apresentação do PowerPoint. Pessoal, todas as aulas que eu for fazer para vocês, eu vou fazer em cima do material digital do governo do estado de São Paulo, tá bom? Porque se você for professor e você quiser usar esse material, fiquem à vontade, tá bom? Quem quiser trazer aí dicas, né, fazer pequenas correções também, estejam à vontade, tá bom? Eu só peço para que sejam é, polidos nos comentários, né? Não é necessário fazer nenhum tipo de crítica ácida, porque nós todos somos civilizados, tá? Então vamos lá então. E aí, traiu ou não traiu? Dom Casmurro de Machado de Assis. Como eu havia falado, é a aula 10 do segundo ano do ensino médio do quarto bimestre, tá? Então vamos lá então. Pessoal, o objetivo dessa aula é compreender o contexto de produção do realismo no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar o que é o realismo, tá? Analisar criticamente trechos selecionados da obra de Machado de Assis, reconhecer o uso da metalinguagem na construção narrativa, né? Nós temos aqui o conteúdo, né? A análise do contexto histórico e das características do realismo em Dom Casmurro e a função metalinguística da linguagem, narração em primeira pessoa e uso da metalinguagem na voz de Bentinho. Pessoal, outra coisa que eu vou fazer aqui também, como hoje em dia todo mundo usa internet e tal, muitas das coisas que eu for passar aqui, eu vou ensinar vocês também a pesquisar na internet, tá? É como se eu também não soubesse, vamos dizer assim, para vocês aprenderem a fazer pesquisas também. Aí você fala, professor, é tão fácil fazer pesquisa, né? E olha que, pessoal, embora seja fácil, muita gente não sabe fazer. Às vezes as pessoas fazem as perguntas erradas, né? Elas querem uma resposta certa usando uma pergunta errada. Então aqui eu faço uma maneira de fazer perguntas certas, tá? Para ajudar vocês. É claro que eu conheço todo o conteúdo que está aqui, mas eu vou fazer de uma maneira como se você não tivesse professor e tivesse que fazer por si só, tá bom? Então vamos lá então. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que é uma função metalinguística da linguagem? Então, tipo assim, antes de eu responder para você, vamos chegar lá na internet como se, eu não sei, não tem ninguém para me ensinar, tal. Então vamos lá então. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Você vem aqui no Google, como todo mundo faz, vamos lá. O que é função metalinguística, né? Vamos lá, o que é a função metalinguística? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu vou falar. Esse resumo que aparece no Google, muitas das vezes ele não está de todo correto. No caso da língua portuguesa, dificilmente aparecem coisas erradas. Então, quando você olhar um resumo aqui, beleza, não precisa desconfiar muito. Mas quando se tratam de outras matérias, principalmente, por exemplo, história,
né? Algumas matérias também ligadas à área de exatas, às vezes a inteligência artificial erra, viu? No caso do português é difícil. Eu tenho percebido que boa parte desses resumos que aparecem na inteligência artificial do Google, a maioria está certo. Então eu vou usar isso aqui, mas se, por exemplo, vocês não tiverem muita segurança quando vocês forem fazer pesquisas, pesquise em outros sites também. Por exemplo, um site que eu gosto muito é o site Toda Matéria, daqui a pouco eu vou colocar aqui para vocês verem também. Então, olha só, o resuminho que aparece aqui. A função metalinguística é quando a linguagem é usada para explicar a própria linguagem. Né? Ocorre quando o código, né, que é o meio de comunicação como a escrita, a fala ou uma imagem, se torna o próprio tema da mensagem. Por exemplo, incluem dicionários, né, que explicam o significado das palavras, as gramáticas, que ensinam as regras da língua, e poemas sobre o ato de escrever, como a obra Autopsicografia do Fernando Pessoa. Né? Por exemplo, exemplos de função metalinguística. Dicionários e gramáticas, como eu já havia falado, né? A publicidade, um anúncio que usa a própria publicidade como tema. Imagens, uma fotografia que mostra uma pessoa fotografando outra, ou um quadro que retrata o artista pintando a tela. É como se fosse uma coisa recursiva, tá? Aprendizado da língua. Uma criança que pergunta o que é isso está usando a função metalinguística, pois questiona o próprio código linguístico. Deu para entender, então? Né? Agora, vamos supor, eu não sei se isso aqui está certo, né? Vamos pegar um site aqui bastante conhecido também, que é esse site aqui, ó, Toda a Matéria. Esse site aqui é um site muito bom, olha só. Né? Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, que normalmente eu deixo bem grande para poder enxergar de longe e tal, né? Olha só, a função metalinguística está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. Ó. O que melhor define e caracteriza essa função é o uso da metalinguagem. Beleza, pessoal? Eu não vou me ater mais aqui, que já ficou bem, acho que já deu para entender bastante o que é uma função metalinguística. Eu vou voltar lá nos slides, tá? Então, olha só, como eu havia falado, né, já li essa parte aqui, vou passar para a próxima, pra próxima página, né? Então vamos lá, então. Para começar, tá? Essa partezinha aqui vai durar mais ou menos uns 3 minutos, né? Como a interpretação de um olhar ou um gesto de alguém pode influenciar as suas atitudes? Você costuma tirar muitas conclusões precipitadas? E outra, de que forma a subjetividade pode influenciar a forma como interpretamos as ações e as intenções dos outros? Vocês já repararam que às vezes vocês interpretam uma situação só pelo olhar, mas será que está certo? Às vezes a pessoa olha para você meio torto, que não sei o quê, ou olha assim com uma cara mais, né, surpresa tal, e aí você tece alguma consideração, mas será que está certo aquilo ali? Será que está certa aquela interpretação? Nós, como seres humanos, a gente tem essa faculdade de fazer interpretações em cima de olhares, em cima de símbolos, né? A nossa linguagem só foi possível justamente por causa da gente conseguir fazer essa interpretação. Os animais não conseguem fazer, pelo menos não com a mesma maestria que o ser humano consegue, né? Então vamos lá então. Foco no conteúdo. Dom Casmurro, a dúvida da traição. Aqui a gente vai ter um pequeno resuminho do livro, né? Esse livro, Dom Casmurro, ele foi publicado em 1899. Dom Casmurro narra a trajetória de Bentinho e Capitu, que crescem juntos e se casam apesar da promessa materna de que Bentinho se tornaria padre. Eles mantêm uma relação próxima com Escobar e sua esposa, Sancha. Né? Bentinho e Capitu têm um filho que se chama Ezequiel, que torna-se muito parecido com Escobar. A semelhança desperta em Bentinho ciúmes e suspeitas de traição. Dominado pela dúvida, Bentinho expulsa Capitu e isola-se. Capitu morre anos depois e Ezequiel também falece em uma viagem. O romance explora a incerteza da traição e a fragilidade da memória do narrador. Esse aqui é o cartaz do filme brasileiro Dom, baseado na obra clássica de Dom Casmurro. Eu confesso que eu não assisti esse filme, mas eu vou procurar assistir. Parece relativamente recente, né?
foi feito em 2003, não é tão recente assim. Para o meu padrão de idade é recente, né? Eu tenho quase 50 anos, 2003 não faz tanto tempo assim para mim, né? Mas muitos de vocês nem nascidos eram ainda, né? Vamos lá. Na prática, vamos lá. Eu vou passar também para o livro aqui, tá? Leia atentamente o trecho a seguir, extraído da obra de Dom Casmurro de Machado de Assis, e depois responda as questões. Vamos lá. Olhos de Ressaca, capítulo 32, né? Olhos de Ressaca. Tudo era matéria, as curiosidades de Capitu. Caso houve, porém, no qual não sei se aprendeu ou ensinou, ou se fez ambas as coisas como eu. É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passado alguns dias do ajuste com o agregado, fui ver a minha amiga. Eram 10 horas da manhã. Dona Fortunata, que estava no quintal, nem esperou que eu lhe perguntasse pela filha. Está na sala penteando o cabelo. Disse-me, vá devagarzinho para lhe pregar um susto. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Esse pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca. Perdoai a barateza. Depois eu explico essas palavras, tá? Comprado a um mascate italiano, moldura tosca. Argolinha de latão pendente da parede entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouvi essa pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem, José Dias ainda não falou. Parece que não, né? Mas então quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada. Falará assim por alto e por longe, um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem? Tem, interrompeu o Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já, e de todo não se lhe falaria. Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo. Se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ele é atendido. Se, porém, é um inferno isso. Você teme com ele, Bentinho. Teimo. Hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera antes: olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, tal qual a expressão que, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, que retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me a outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. Mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me.
Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração da felicidade e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu, e os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu. Mas então com as mãos e disse-lhe, para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você, eu mesmo, vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver, né? Aqui, pessoal, tem os significados das palavras, né? Agregado. Agregado é o que vive numa família como pessoa da casa, no caso de José Dias. Muitas vezes ele também acaba sendo uma espécie de empregado também, né? Pataca, né? Quantia insignificante. Vocês nunca ouviram falar, por exemplo, assim, isso aqui não vale uma pataca, né? Ou seja, não vale nada insignificante, né? Oblíquo é torto, malicioso, dissimulado. O oblíquo também, na realidade, ele é uma imagem geométrica também, né? Dissimulado, né? Encoberto, disfarçado. Você nunca ouviu falar de uma pessoa dissimulada? É aquela pessoa assim que é disfarçada, tal, né? É uma pessoa assim que disfarça a sua maldade. Ressaca, né? É o fluxo e refluxo das ondas da praia. Não estamos falando da ressaca da bebedeira, né? Mas é quando, por exemplo, o mar ele fica meio revoltoso, né? Geralmente à tarde, assim, às vezes, dependendo do tempo também, o mar fica meio revoltoso, aquilo a gente chama de ressaca, tá? A vaga é a onda, tá? Não é só vaga de estacionamento, não, viu? A vaga também significa onda, né? E a pêndula, né? É o relógio de pêndulo. Às vezes a gente chama de pêndulo também, né? Antigamente se chamava o relógio de pêndulo, que tem aquele negócio, assim, o pêndulo que fica balançando, era chamado de pêndula, tá? Vamos lá, então. Agora, pessoal, se vocês estiverem fazendo essa aula dentro de uma sala de aula, né, se estiverem fazendo sozinho, vocês podem reunir-se em grupos e responder as questões a seguir. Vamos lá ver, vamos ver essas questões. Ó. Como a descrição dos olhos de ressaca reflete a relação entre Capitu e Bentinho? Utilizem trechos do capítulo para embasar sua resposta. Tá? Vocês ouviram eu falando aí, o que vocês acham? Ó? Como a descrição dos olhos de ressaca reflete a relação entre Capitu e Bentinho? Utilizem os trechos do capítulo para embasar. A gente pode voltar a ler, né? Então, nesse caso aí, leiam de novo, né? A partir do que eu já li, leiam de novo os trechos e procurem trechos aí né, que utilizem, que mostre a descrição dos olhos de ressaca, tá? Questão 2, né? A fala quem tem, tem, revela um traço marcante da personalidade de Capitu. De que forma essa resposta evidencia sua postura diante de Bentinho? Justifique com base no trecho do capítulo. Outra vez, releiam de novo e encontrem essa parte da fala, né? E mostre de que forma que essa resposta evidencia a postura diante de Bentinho, tá? E a questão 3, né? Como a voz do narrador influencia a interpretação dos fatos apresentados no capítulo? Considerando a subjetividade de Bentinho, até que ponto a narrativa pode ser considerada confiável? Né? Pessoal, o que é uma subjetividade? Subjetividade, ao contrário da objetividade, é uma coisa assim que quando alguém fala, por exemplo, ela não fala com uma precisão. Ela fala e fica algo vago, né? Muito interpretativo dela. Quando uma pessoa ela é objetiva, é porque ela fala com objetividade, claro, né? Ela vai dizer, por exemplo, que uma determinada coisa, ela vai descrever exatamente como é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu fazendo a descrição desse celular. Se eu for uma pessoa objetiva, eu vou descrever esse celular tal como ele é. Ele está com uma capa preta,
ele tem uma moldura de lente aqui branca, tem 3 lentes diferentes, ou seja, tem 3 câmeras, né? Ele tem um sensor aqui, a tela dele está desse lado, ele tem essa alcinha aqui, né? Isso aqui é uma descrição objetiva. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estivesse falando e você não estivesse vendo, você poderia imaginar mais ou menos como que é esse celular. Quem faz uma descrição objetiva vai descrever todos os detalhes daquilo que ele está descrevendo de uma maneira bastante realista, tá? Isso é uma descrição objetiva, né? Como eu havia falado, por exemplo, ao descrever o celular, ele vai descrever todas as características que esse celular tem de uma maneira assim que quem não esteja vendo consiga imaginar mais ou menos como ele realmente é. Agora, já uma descrição subjetiva é algo diferente, é algo assim que parte assim do âmago da pessoa. Por exemplo, vamos fazer uma descrição subjetiva desse celular. Ah, eu tenho esse celular aqui, eu gosto muito dele. Ele é bom porque ele é grande, né? Eu acho a tela dele muito grande e ele é bem rápido, né? Então, eu gosto dele porque ele é macio no teclado. Essa capinha aqui eu gosto dela porque ela é bonita, ela abre com facilidade, ela fecha com facilidade. Está vendo como que a descrição é muito subjetiva? Porque, por exemplo, para mim esse celular é relativamente bom, para outra pessoa pode parecer ruim, talvez não seja. Outra pessoa fazendo uma descrição subjetiva de uma maneira ruim, já falaria diferente. Ah, eu não gosto desse celular não, sabe? Muito grande, né? Ai, podia ser menor, né? Outra coisa, essa capinha aqui, ela abre com muita facilidade, acaba escapando da mão da gente, né? São as mesmas coisas que outra pessoa falou, né? Mas de uma maneira assim diferente, né? Ela já falou sem o gostar, enquanto um diz gostando, o outro falou sem o gostar. Ou seja, é uma descrição assim que é subjetiva, é de cada um, né? Entendeu a diferença entre uma descrição objetiva e uma descrição subjetiva? Nesse caso aqui, como nessa última questão, né, como a voz do narrador influencia a interpretação dos fatos apresentados no capítulo, considerando a subjetividade de Bentinho, até que ponto a narrativa pode ser considerada confiável? Ou seja, descrições muito subjetivas, elas não são confiáveis, né? Pelo menos não muito confiáveis. Quando uma pessoa faz uma descrição objetiva e ela é honesta no que ela está falando, ela é bem confiável, né? Já uma pessoa subjetiva, não dá para confiar muito no que ela está falando. Não que ela esteja mentindo, mas é que às vezes a subjetividade dela, a percepção dela altera muito a característica objetiva daquilo que a gente está analisando, beleza? E agora vamos lá então, né? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, para vocês responderem a questão e daí eu já trago a resposta dela, tá? Na verdade, a pausa é só para vocês. Pausem esse vídeo e tentem responder essa questão e eu já vou trazer a resposta aí, beleza? Então, agora eu imagino que vocês pausaram o vídeo e agora vão continuar a partir daqui, né? Vamos responder então. Vou passar para o próximo slide e vamos ver a resposta que ele está nos dando, tá? Vamos lá então. Na prática, leia o quadro a seguir. Machado de Assis retrata suas personagens femininas com ambiguidade e profundidade, distanciando-se da idealização romântica. Elas, personagens machadianas, demonstram inteligência e independência, contrastando com narradores inseguros e subjetivos. O olhar masculino sobre essas figuras muitas vezes distorce sua verdadeira natureza, criando narrativas ambíguas. A construção de Capitu, por exemplo, é permeada por dúvidas e interpretações do narrador, né? É claro que o Machado de Assis fez de propósito isso aí, né? Ele é o maior escritor da língua portuguesa no Brasil, quiçá talvez de todo o mundo, né? Vamos lá. No capítulo Olhos de Ressaca, Bentinho descreve Capitu com traços enigmáticos, sugerindo a influência de sua percepção sobre a personagem. Com base nessa construção, analisem as afirmações a seguir a respeito da caracterização das mulheres em Machado de Assis e avaliem-nas verdadeiras ou falsas. Vamos ver. Ó,
Eu pensei que a resposta viria logo a seguir, mas na realidade está vindo outras perguntas, então depois eu respondo a elas então, né? Se vocês já responderam, espera um pouco que a gente vai continuar. Aqui a gente, vamos lá, vamos ver as opções aqui, ó. As personagens femininas são sempre descritas de forma objetiva e sem ambiguidade. Será que é falso ou verdadeiro? Depois a gente vê isso aí. Mas respondo aí, né? A subjetividade dos narradores pode distorcer a verdadeira natureza das personagens? O que vocês acham? A gente acabou de falar sobre isso aí anteriormente. Aliás, acho que no slide anterior a gente já tinha falado sobre isso aí. A Capitu é uma personagem marcada por traços fixos e sem contradições ao longo da obra. O que vocês acham? Né? E a ambiguidade na descrição das mulheres machadianas contribui para a multiplicidade de interpretações. E aí? A gente também acabou de falar nisso no slide anterior. Vamos ver o próximo, citar aqui as respostas, né? Vocês já responderam? Né? Eu vou passar aí para o próximo slide. Ah, a correção. Deixa eu voltar. Vou dar um tempinho aí, né? Pausem o vídeo aí, termine de responder essas questões e a gente vai passar para as correções aí, beleza? Bom, vamos lá então. Agora sim as suas correções. Eu pensei que aquela hora que eu pausei, eu pensei que as respostas vinham logo a seguir, mas na realidade ela continua as questões. Né? Agora vem as respostas. Né? Eu vou voltar aqui o slide só para a gente ver as questões. Ó. Era aqui, né? Como a descrição dos olhos de ressaca reflete a relação entre Capitu e Bentinho, né? A fala quem tem revela um traço marcante da personalidade de Capitu e como a voz do narrador influencia a interpretação dos fatos apresentados. Vamos lá então. Vou mostrar as respostas aqui. A resposta da 1, vamos ver o que é. Correção. A 1. Como a descrição nos olhos de ressaca reflete a relação entre Capitu e Bentinho? Utilizem trechos do capítulo para embasar sua resposta. Qual que é a resposta certa? Aqui é o seguinte, ó, a descrição dos olhos de ressaca reflete a intensidade e a ambiguidade da relação entre Capitu e Bentinho. Ele enxerga nela um mistério que o atrai e ao mesmo tempo o assombra. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que a arrastava para dentro. Pessoal, o Machado de Assis ele colocou uma coisa aqui que na realidade é corrente na nossa sociedade, seja a sociedade que for, de que as mulheres elas são naturalmente misteriosas. Né? E aqui ele colocou uma coisa que normalmente assim, a mulher ela carrega um mistério. O homem raramente ele é misterioso. O homem ele é mais objetivo, a mulher é muito mais subjetiva, né? Por isso que existe essa riqueza quando o homem e a mulher se complementam de alguma maneira, seja no trabalho, seja no relacionamento, porque a objetividade do homem complementa a subjetividade da mulher. Isso aí é muito bonito, né? E ele retrata isso aí. A fala quem tem revela um traço marcante da personalidade de Capitu. De que forma essa resposta evidencia sua postura diante do Bentinho? Justifiquem com base no trecho do capítulo. Vamos lá. A resposta é a seguinte, ó. A fala quem tem mostra a firmeza e a segurança de Capitu. Ela rebate os medos de Bentinho com convicção, demonstrando maturidade e autocontrole. O trecho você teme com ele, Bentinho, reforça essa percepção. Deu para entender aí direitinho? Né? Vamos à terceira. Como a voz do narrador influencia a interpretação dos fatos apresentados no capítulo, considerando a subjetividade de Bentinho, até que ponto a narrativa pode ser considerada confiável? Vamos ver? A narração em primeira pessoa torna a história subjetiva, pois é influenciada pela insegurança de Bentinho. A dúvida sobre Capitu vem da sua visão ciumenta e não de fatos concretos. Assim, a narrativa não é totalmente confiável. Pessoal, uma das coisas interessantes de fazer narrativa em primeira ou em terceira pessoa é justamente isso aí. Quando você faz uma narração em primeira pessoa, ele passa uma sensação de maior subjetividade, mesmo que você esteja sendo objetivo. Justamente por trazer essa voz em primeira pessoa, e dá a entender um certo grau de subjetividade. Já a narrativa em terceira pessoa já passa o oposto, já passa uma sensação de maior objetividade. E isso aqui é feito dessa forma aqui.
né? Tá explicando direitinho aí na questão número 3, tá? Vamos à próxima aí. A correção daqueles falsos e verdadeiros, né? No capítulo Óleos e Ressaca, Bentinho descreve o Capitu com traços enigmáticos, sugerindo a influência de sua percepção sobre a personagem. Com base nessa construção, analisem as afirmações a seguir a respeito da caracterização das mulheres em Machado de Assis. E avaliem-nas verdadeiras ou falsas, né? Vamos ver aqui, ó. As personagens femininas são sempre descritas de forma objetiva e sem ambiguidade. É falso, né? A gente já tinha até falado aí naquele slide anterior que existia diferenças de narrações, né? A subjetividade dos narradores pode distorcer a verdadeira natureza dos personagens. Como a gente tinha falado naquele slide anterior, né, essa aqui é verdadeiro, né? O narrador subjetivo ele traz essa ambiguidade aí de entendimento, né? Capitu é uma personagem marcada por traços fixos e sem contradições ao longo da história. Isso aí também era falso, né? Afinal de contas, ela muda aí os seus traços ao longo da obra, né? Ela fica diferente, né? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual existem a dúvida, né? A respeito aí da honradez dela, né? A ambiguidade na descrição das mulheres machadianas contribui para a multiplicidade de interpretação. É verdadeiro, né? Inclusive a gente tinha visto isso aí naquele slide anterior, né, que existe aí uma ambiguidade na maneira como ele retrata essas mulheres, justamente para instigar também diferenças de interpretações, né? E agora vamos ver a próxima aí, né? Ah, não, aqui acabou as questões, né? Agora vamos ver sobre o realismo, né? O que é o realismo, né? Vamos lá. O realismo no Brasil ele surgiu como uma reação ao idealismo romântico, trazendo uma abordagem mais crítica e objetiva da realidade. Né? Essa escolha literária foca na análise psicológica das personagens e na denúncia das desigualdades sociais. Diferentemente do romantismo, que valorizava a idealização do amor e da pátria, o realismo buscava retratar a hipocrisia social e a complexidade humana. E aqui a gente tem alguns itens, né, que retratam como que é o realismo, né? Por exemplo, ênfase na objetividade e na análise crítica da sociedade. Pessoal, se o movimento ele é de realismo, tudo aquilo que é trazido pelo realismo tem que ser objetivo, né? E aquela análise crítica da sociedade tem que ser algo que é condizente com a realidade, né? Não pode ser uma subjetividade. Diferentemente do romantismo, que tinha algo de bastante subjetividade, o realismo é o contrário, né? Ele traz algo mais realista, né? Por isso esse nome de realista, né? Personagens psicológicas e multifacetadas, né? É outra característica também do realismo, né? Traz muito essa questão da psicologia dos personagens, né? E também as multiplicidades, por exemplo, de facetas desses personagens. Tem múltiplas maneiras de serem retratados, por exemplo, múltiplas maneiras, por exemplo, de se mostrarem no relato daquilo que é escrito, né? Temas como desigualdade social, hipocrisia e relações humanas. O realismo traz muito disso aí também, né? Que uma das coisas que o realismo traz é a desigualdade social, até porque faz parte da realidade do nosso país, do mundo todo, né? Mas principalmente do Brasil, né? Sempre teve essa questão da desigualdade social, continua tendo até hoje. A hipocrisia, que é uma outra coisa também que sempre sempre houve na civilização, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Hipocrisia. O que é uma hipocrisia, né? Por exemplo, fingir que não existe uma determinada coisa. É uma hipocrisia. Por exemplo, fingir que não existe pobreza. É uma hipocrisia. Todo mundo sabe que tem pobreza, todo mundo sabe que as pessoas pobres sofrem, todo mundo sabe que as pessoas pobres elas ficam no final da fila para tudo e por aí vai, né? E a pessoa que diz que não é um hipócrita. Outra coisa que o hipócrita faz, que na realidade é o principal da hipocrisia, é mostrar-se de uma maneira, mas fazer diferente. Por exemplo, muito disso no nosso país, né? As pessoas
mostrarem-se boas, mas na realidade elas fazem um monte de coisa errada, né? Isso é ser hipócrita, né? E relações humanas, as relações humanas cotidianas, né? As maneiras como as pessoas se relacionam, né? E o Machado de Assis se destaca como o maior expoente, né? Utilizando ironia e narradores questionáveis. Olha só para vocês verem, isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque a ironia é uma coisa bem bacana na literatura, porque ela exige que a pessoa tenha um bom grau de interpretação, porque senão aquilo passa batido, né? Mas quando ela interpreta muito bem, aquela ironia ela até chega até a valorizar a oposição daquilo que na realidade está dizendo, né? E narradores questionáveis. Por que narradores questionáveis? A exemplo, por exemplo, do que estava escrito aqui no livro Dom Casmurro, né? Os narradores eles fazem uma narrativa questionável, porque existe ambiguidade na narração, existe, por exemplo, a subjetividade na narrativa, e isso aí faz com que isso seja questionável. Quando você lida com uma pessoa subjetiva, você lida com uma pessoa que é questionável. Por quê? Você não sabe exatamente se aquilo que ela está dizendo é verdadeiro ou não é de todo verdade. Não que a pessoa esteja mentindo, como eu já havia dito, mas sim que aquela narrativa ela não é precisa. Né? Essa é a grande diferença entre a objetividade e a subjetividade. Em uma narrativa objetiva, a narração ela é precisa. E numa narrativa subjetiva, ela é imprecisa, ela dá margem para outras interpretações que muitas vezes o narrador ele nem quer que chegue naquilo. Né? Nesse caso, não. Nesse caso, o Machado de Assis ele faz justamente para instigar, mesmo que as pessoas tenham outras observações aí, e isso acaba enriquecendo ainda mais o texto, né? Vamos passar para o próximo slide aí. Né? Mas antes eu vou ler um trechinho aqui sobre Machado de Assis. Ó. O Machado de Assis, ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Foi um dos maiores escritores brasileiros e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Entre seus romances mais conhecidos estão as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele escreveu em 1881, Quincas Borbas, em 1891, e Dom Casmurro, em 1899. Pessoal, aqui diz que foi um dos maiores escritores, mas na verdade ele é considerado o maior escritor da língua portuguesa no Brasil. Né? Pelo menos assim eu tenho visto ultimamente muita gente muitos aí especialistas dizem que ele é o maior escritor do Brasil. Né? É claro que pode haver divergência, outros acabaram considerando outros escritores. Né? Tem muitos escritores brasileiros que são muito bons. Né? Mas o Machado de Assis realmente a gente pode dizer que ele é o melhor, né? É o maior escritor de língua portuguesa brasileiro. Né? Não podemos dizer exatamente que seja de toda a língua portuguesa, porque tem, por exemplo, o Camões, né? O Camões é tido como o maior escritor de língua portuguesa. Né? Então, fica difícil dizer quem é melhor que quem, né? Então, e outra coisa também, às vezes a gente traz esse lance de dizer quem é melhor do que quem, mas a gente tem que parar um pouco com essa dualidade de dizer quem é melhor que quem. Não é necessário fazer isso aí. O Machado de Assis não precisa ser melhor ou pior do que o Camões. Eles simplesmente são diferentes e cada um tem uma linha diferente de escrita, né? Alguns vão achar um ou outro melhor, né? Vamos lá, então. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Leia a questão a seguir e responda corretamente. Qual característica diferencia o realismo do romantismo na literatura brasileira? Vamos ver aqui, ó. A idealização do amor e da natureza, a crítica social e a análise psicológica, nacionalismo e exaltação cultural, e heróis perfeitos e inatingíveis. Né? Aqui está a resposta, né? Era apenas a crítica social e a análise psicológica, né? Porque a idealização do amor é do romantismo, né? O cara que ficava lá sonhando com a mulher amada, tal, essas coisas aí, né? Nacionalismo e exaltação cultural não faz parte do realismo, tá? E heróis perfeitos e inatingíveis também não, tá? Vamos ver aqui, ó. Agora foco no conteúdo, tá? Metalinguagem. O que é isso aí? Eu já tinha explicado o que é. Vou falar mais rapidinho de novo, né?
Metalinguagem é o uso da linguagem para falar sobre si mesmo. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre isso aí, né? Que é o uso da linguagem para explicar-se a si mesmo, né? Não vou ficar me atendo, mas eu já expliquei no início da aula, né? Vamos passar para a próxima aqui. Ó. A metalinguagem na narrativa machadiana. Machado de Assis emprega esse mecanismo ao construir a narrativa de Dom Casmurro, explorando a subjetividade do narrador e a incerteza dos fatos. Bentinho, ao contar sua história, não apenas relata os acontecimentos, mas também reflete sobre a própria escrita. Exemplo, o trecho "Estou para contar que ao cabo de um tempo não marcado" demonstra essa consciência narrativa. O protagonista manipula o enredo, levando o leitor a questionar a veracidade de sua versão dos fatos. Né? Ou seja, ele acaba sendo impreciso no que ele fala, e justamente por ser impreciso, as pessoas vão acabar questionando o que ele está falando. Isso aí na vida real acontece, tá? Quando você é muito impreciso naquilo que você fala, você acaba não transmitindo confiança, e as pessoas acabam questionando aquele narrador. Né? Vou dar um exemplo aqui. Um político que ele fale com certa imprecisão, certamente poucas pessoas votarão nele, porque ele não passa credibilidade para as pessoas. Afinal de contas, a narrativa dele não é precisa, ele não fala com precisão, não fala com objetividade das coisas, né? Então, ele acaba, por exemplo, não passando confiança e, por conseguinte, as pessoas acabarão não votando nele, né? Pelo menos não tanto assim. Né? Isso traz como que é importante você saber fazer uso da linguagem da maneira correta para certas ocasiões. Por exemplo, você não vai ser preciso lendo um poema, a não ser que o poema seja realmente um poema objetivo, né? Que eu acho não conheço nenhum poema realmente objetivo. Bom, pode ser que tenha, né? Se você conhecer algum, pode deixar aí nos comentários aí para enriquecer a nossa aula. Mas eu mesmo não conheço. Todos os poemas eles serão subjetivos, né? Tem o lance do eu lírico, tem todas essas coisas aí. Então ele não é uma coisa que foi feita para ser objetiva. Ele foi feita para você pensar em várias interpretações diferentes. Muitas vezes a riqueza do poema está justamente nisso aí, em fazer com que as pessoas pensem de maneira diferente, cada um construa um sentido para aquilo ali, que muitas vezes é diferente um do outro. Né? E essa conexão aí entre as pessoas fazendo interpretações diferentes faz com que o poema enriqueça. Né? Mas isso não pode ser para qualquer ocasião. Né? Ao ler um poema, a subjetividade é importante. Mas, por exemplo, ao você escrever um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, falando sobre uma determinada coisa ali, um problema social, uma coisa, aí a coisa é diferente. Aí você tem que ser preciso, tem que ser objetivo. A não ser que você queira passar uma mensagem assim, onde as pessoas pensem mais possibilidades, né? Mas tudo isso aí depende da ocasião, tá? Então, se usar uma linguagem objetiva ou subjetiva, cada tipo de linguagem é para uma ocasião diferente, né? Beleza? Vamos passar aqui para o próximo slide. Né? Agora vamos fazer o seguinte: ó. Analisem e respondam as questões a seguir. Escolham 3 trechos do capítulo que mostram o uso da narração em primeira pessoa e explique como Bentinho molda a narrativa, criando ambiguidade psicológica. Como a metalinguagem se manifesta em Dom Casmurro, citem trechos em que o Bentinho questiona ou reflete sobre a própria escrita. E terceiro, vocês percebem semelhanças entre Bentinho e pessoas que contam suas próprias versões de fatos hoje em dia, sejam nas redes sociais ou em conversas cotidianas? Eu vou dar mais um tempinho aí, né? Na realidade é vocês que vão pausar esse vídeo e daqui a pouco a gente continua, tá? Bom, eu imagino que vocês tenham pausado o vídeo. Vamos ver a resposta então, tá? Vamos ver. Eu não sei se o próximo slide tem mais perguntas. Se tiver, a gente continua. Vamos ver. Ah, não, já é correção. Então vamos lá. Correção. Primeira pergunta, né? Escolha um trecho do capítulo que mostre o uso da narração em primeira pessoa e explique como o Bentinho molda a narrativa, criando ambiguidade psicológica, né? A resposta é a seguinte: ó, o Bentinho altera detalhes e deixa lacunas na história, o que confunde o leitor. Exemplo:
A demora na contemplação creio que lhe deu outra ideia no meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios. Tal expressão que, e continua, né? Só essa resposta. Vocês veem que a falta de precisão dele faz com que isso torne a interpretação meio vaga, né? E faz pensar assim que essa falta de precisão, por exemplo, torna o texto não muito confiável, né? Vamos lá. Como a metalinguagem se manifesta em Dom Casmurro? Cite trechos em que Bentinho questiona ou reflete sua própria escrita. Vamos ver a resposta. O narrador comenta sobre sua maneira de contar a história, como em É o que contarei no outro capítulo. Neste direi somente que, passado alguns dias do ajuste como agregado, fui ver a minha amiga. Beleza? Deu para entender certinho isso aí? Agora vamos lá então. A terceira. Vocês percebem semelhanças entre Bentinho e pessoas que contam suas próprias versões de fatos hoje em dia, sejam nas redes sociais ou em conversas cotidianas? Isso aí é uma resposta, muitas vezes, pessoal, mas vamos ver aqui a resposta que dá aqui. Ó. Sim, muitas pessoas distorcem ou exageram fatos conforme suas perspectivas, criando versões subjetivas da realidade. Né? Certamente que vocês conhecem pessoas assim. Eu, por exemplo, conheço um monte de gente que fala uma coisa assim e não dá para entender muito bem se o que ela está falando é verdadeiro, falso, né? Fica complicado, né? Vamos ver aí a próxima aqui, né? Agora o encerramento, tá? De acordo com o que foi estudado nessa aula, converse com os seus colegas sobre os seguintes questionamentos, né? A partir do trecho estudado em aula, quais são as características mais marcantes da personalidade de Capitu, de acordo com a perspectiva de Bentinho? E como você interpreta essa personagem? Né? E depois, como você acha que a história de Dom Casmurro seria recebida se fosse escrita hoje? Quais aspectos da obra ainda são relevantes para a sociedade atual? Né? Vamos lá. Mergulhe na obra-prima de Machado de Assis, Dom Casmurro, na íntegra e descubra os mistérios da narrativa. Né? Pessoal, eu sugiro que vocês leiam esse livro aí, para vocês terem uma noção melhor do que é tratado nele. Esse livro ele é gratuito, tá? Tem a Biblioteca do Senado, acho que é a Biblioteca do Senado, tem a Biblioteca Nacional. Lá vocês encontram esse livro gratuito, porque esse livro aqui já é de domínio público, tá? Certamente na escola de vocês também tem cópias desse livro aí, tá? Agora vamos lá, aprofundando, né? Aqui tem questões aqui, tá? De vestibular. Não vou abordar essas questões, não, tá? Abordem vocês aí mesmo na, nas aulas de vocês, né? Porque deixa eu ler só esse trecho aqui, ó. Vou ler essa primeira questão. É uma questão da Unifesp, né, foi adaptada. Para o narrador, os olhos de Capitu eram olhos de ressaca, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Entende-se então que temos todas essas respostas aqui. Né? Qual dessas respostas vocês acham que é? Ó, pausem o vídeo e leiam eles, porque se eu for ler aqui vai demorar muito, então pausem os livros e leiam aqui. Tá? Vamos ver aqui qual que é a resposta agora. Né? A resposta é a B. Ó. Se sentia fortemente atraído por ela, como comprova o trecho. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro. E aí, acertaram? Vamos ver qual que é a próxima aqui. Eu não ia fazer, mas vou acabar fazendo aqui, né? Eu vou ler a questão, só a questão, vocês leiam aqui, pausem o vídeo, leiam aqui e a gente vê a resposta logo em seguida. Ó. Utilizando o recurso da metalinguagem, o narrador busca definir o gênero conto pelo procedimento estético que estabelece aqui temos 5 opções. Essa questão foi do Enem de 2017. Né? Vamos lá então. Pausem o vídeo, né, e respondam. Vamos ver aí agora qual que é a resposta. Né? A resposta é a B. Cadeia de imagens enfatizando a ideia de sobreposição de sentidos. Né? Vamos ver a próxima aqui. Ó. Agora acabou. Né? Agora são as referências tal.
Vamos dar uma olhadinha no livro para ver se o conteúdo é o mesmo que foi rodado aqui, né? No livro, né? Deixa eu fechar aqui um instantinho, né? O livro ele é baseado todo no slide, né? Então a gente viu aqui sobre o realismo, a análise psicológica, as denúncias sociais, né? E a gente também falou sobre o Machado de Assis, tá? Aqui tem alguma a vida e obra. Ó, esse aqui eu também falei. Ó. Eu não falei aqui sobre a sua obra transitou entre o romantismo e o realismo, com suas últimas obras marcadas pela ironia, pessimismo e crítica social. Né? Os principais romances dele foi A Memória Póstuma de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro, mas isso eu já tinha falado também anteriormente, né? Estilo inovador, conhecido pelo uso de narradores ambíguos e pela exploração da subjetividade, isso também eu já tinha falado, né? Sobre Dom Casmurro eu falei também na aula anterior, né? Na aula anterior, nos slides anteriores, né? Olha lá, publicação em enredo, ó, publicada em 1899. As relações, eles mantêm uma relação próxima com Escobar e sua esposa, Sancha. Filho de Bentinho e Capitu, o casal tem um filho, Ezequiel, que se torna muito parecido com Escobar, e por aí vai, né? Eu já tinha falado disso aí. Metalinguagem eu também já falei, né? Metalinguagem na obra de Dom Casmurro também já falei, ó. Narrador e reflexão sobre a escrita, exemplo na obra Manipulação do Enredo, e também já falei no slide, né? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o trecho que a gente leu no slide, tá vendo? Tudo isso aqui a gente leu no slide, porque o livro, na realidade, ele é baseado no slide. Ou o slide é baseado no livro, né? Não sei como o pessoal faz. Esse aqui, ó, são as respostas que a gente tinha dado lá, tá vendo? Ó, então, na realidade, baseado no slide, a gente fez também o livro, tá bom? Então, se você estiver fazendo os exercícios no livro, né? A gente já acabou fazendo. Então, olha só, é tudo mesmo que foi feito no livro, tá? A única coisa que no livro não foi feita, né? Deixa eu ver. Não foi também. Né? A questão da Unifesp, a questão do Enem, né? Isso aí mesmo, beleza? E aí, pessoal, gostaram da aula? Se vocês tiverem aí sugestões, críticas, fiquem à vontade para fazer, tá? Não saiu tão legal assim como eu gostaria, porque essa é a primeira que eu estou fazendo. Eu nem tinha lido esse material previamente, tá? E eu fiz de propósito. Algumas pessoas podem falar assim: por que você não leu o material antes para poder fazer, talvez de uma forma mais fluida? Mas na verdade o objetivo era esse mesmo. Era de me pegar também desprevenido e tentar fazer da melhor forma possível, porque muitas vezes a gente é surpreendido pelo conteúdo, né? A gente não tem tempo de planejar uma aula e aí você acaba tendo que fazer na raça mesmo. Então o meu objetivo era justamente esse. Se eu tivesse lido o material anteriormente, ficaria uma coisa meio que editada. Na realidade não era o que eu queria. Eu queria que fosse algo mais próximo da realidade de sala de aula. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui então e vamos seguir para a próxima aula aí nos próximos vídeos aí. Valeu! Obrigado!